Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo seja com cada um de vós. Nós estamos aqui nessa noite do dia 31 de maio de 2020, dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, que iniciamos ali anteriormente no grupo de WhatsApp da nossa igreja. E agora então vamos transmitir a palavra de Deus, a mensagem desta noite. Nós estamos iniciando uma nova semana hoje, e esta última que passou não foi nada fácil para a nossa igreja, para o nosso ministério. Nós que anteriormente já havíamos perdido uma irmã muito querida nossa, por conta do Covid. Nesta semana, foram 3 notícias de óbito que entristeceram os familiares, entristeceu toda a nossa igreja, um grande pesar, uma grande lamentação, sem contar também a notícia de alguns irmãos que foram noticiados com o Covid, e alguns também com suspeitas de terem contraído o vírus. Então, irmãos, se faz mais do que necessário que nós estejamos aí nos fortalecendo em oração junto ao nosso Deus, pelas famílias enlutadas, por todo o corpo de Cristo enlutado, e também por essas lutas que a gente vem enfrentando no dia a dia, para que Deus nos dê graça, para que Deus nos fortaleça e nos traga um novo ânimo. Amém? Então, continue em oração, continue clamando ao Senhor para que este mal terrível que tem assolado, que tem estado muito próximo de nós, ele seja retirado em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração para ser transmitida vai nos falar justamente sobre o nosso buscar a Deus, o nosso buscar a Jesus e os favores, a sua graça maravilhosa que Ele pode então trazer em nosso favor. E certamente vamos ver aqui alguns princípios que são importantes para nós, para que nós os apliquemos hoje, agora, na situação em que nós estamos vivendo. Eu vou ler hoje a passagem que você deve conhecer, daquele leproso que se achegou a Jesus pedindo que fosse curado. E diz a palavra que o Senhor o curou. Amém? Eu quero já fazer a leitura do texto, e você pode me acompanhar, o texto vai aí na tela. Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 40 a 42. Então a palavra de Deus diz assim: E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero, sê limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém? Até aí o verso de número 42. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Curve a sua fronte, feche seus olhos, falemos com o Senhor. Pai amado, nós buscamos a Tua face agora em oração, Senhor, para que uma vez lida a Tua palavra, a mensagem que o Senhor quer trazer e acrescentar aos nossos corações nessa noite, ela seja trazida ao Teu povo, Senhor, sem nenhum ruído humano, somente o Senhor falando,
no poder do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Ilumina, Senhor, as nossas mentes. Nos esclarece, Senhor, com a Tua palavra. Visita o Teu povo, Senhor, com o Teu amor e com a Tua graça. Senhor, rogamos por aqueles que estão com seus corações entristecidos, por aqueles seus que passaram, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Que o Teu Espírito Santo, que é Consolador, esteja constantemente visitando suas vidas. Também, Senhor, conforta a Tua igreja, o Teu povo. Que o Senhor possa, nessa noite, se fazer presente na ministração da Tua palavra. E que o Teu povo possa sentir a Tua presença e com a Tua presença a segurança e a paz que vem do Senhor. Trabalha, Senhor, te pedimos nas nossas vidas, transforma-nos, Senhor, em servos Teus, que Te buscam constantemente, Senhor, e que têm a sua fé exclusivamente depositada no Senhor Jesus. Mais uma vez te pedimos, Senhor, abençoa a nossa nação. Tem misericórdia, nós te pedimos, Senhor, afasta este mal. Quando vemos, ó Deus, notícias de um retorno, Senhor, um relaxamento em toda essa situação de confinamento, nós percebemos casos aumentando, Senhor, e aumentando. Só o Senhor. Confiamos no Senhor, somente no Senhor. E esperamos no Senhor. Tem misericórdia, Senhor. E também, ó Pai, que essa bênção se estenda por toda a humanidade, ao nosso rumo. No nome do Senhor Jesus. Agradecendo já pela palavra que vamos receber, porque sabemos que por si só, Senhor, na leitura da Tua palavra, já estamos abençoados. No nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Como você verificou, então, no texto que nós lemos em um novo dia do ministério do Senhor Jesus, um leproso o buscou para que ficasse limpo da terrível doença que ele possuía. O Evangelho de Lucas, que narra essa mesma história, nos diz que aquele homem, ele estava coberto de lepra, uma doença, sim, incurável, que trazia deformação, dor e incapacidade. A forma como aquele homem, então, conforme lemos, se achegou a Jesus, clamando, o seu estado miserável de saúde encheu o mestre de compaixão. E diz a palavra, então, que o Senhor o purificou. Um leproso tinha uma vida muito difícil à época de Cristo, irmãos, pois além do mal que a doença lhe causava, ele jamais poderia se aproximar das pessoas. Os leprosos viviam numa situação de completa exclusão do seio da sociedade. Eles não poderiam jamais se aproximar por conta do perigo de contágio que essa doença tinha naquela oportunidade. Era uma doença, então, que condenava a pessoa a essa condição de isolamento social. Hoje em dia, a gente está vivendo uma realidade, irmãos, que, de alguma forma, nem que seja pequena, nós somos capazes, talvez, de compreender um pouco do que aquele homem enfrentava. Então, o medo que as pessoas que estavam saudáveis tinham de contrair aquela doença caso se aproximassem daquela pessoa com lepra. E então a necessidade daquela pessoa ficar isolada por um tempo. Então isso que nós estamos vendo hoje, irmãos, nos faz imaginar um pouquinho do que aquele homem passava, porque nós sabemos que a situação
era bem pior. A lei de Moisés, lá em Levítico, capítulo 13, você está vendo aí na sua tela, determinava que ele pudesse, e não somente ele, mas todo leproso pudesse ser facilmente identificável por qualquer pessoa da sociedade. Eles eram obrigados a usar roupas que estavam numa condição de rasgadas, não eram roupas novas, não eram roupas boas, mas eles eram obrigados a usar roupas rotas, roupas rasgadas. Eles deveriam necessariamente usar um véu que cobria parte da sua face. É muito parecido hoje com as máscaras que temos usado no dia a dia. Os seus cabelos, eles não podiam estar alinhados, pelo contrário, eles tinham que andar com os cabelos desgrenhados, e caso alguém fosse se aproximar de um leproso, aquele leproso então ele era obrigado pela lei de Moisés a gritar, a clamar em alta voz, tamê, tamê, que significava então imundo, imundo. Era dessa forma que essa pessoa então se apresentava para aqueles que se aproximavam dele, uma pessoa completamente excluída da sociedade. Eu confesso, irmãos, que quando eu fui estudar esse trecho da Palavra de Deus, eu quis fazer um exercício ilustrativo na minha mente. E eu tentei, então, com a minha imaginação, enxergar aquele homem e a sua condição. Então eu fechei os olhos e comecei a imaginar um homem com esse aspecto que eu citei agora, usando então uma máscara, seus cabelos desalinhados, suas vestes rasgadas, e naquelas partes então que estavam desnudas das suas vestes, aquelas chagas e nódulos da lepra surgindo e aparentes. Eu confesso, irmão, que esse exercício não foi fácil, porque a imagem me pareceu realmente repugnante. E eu só consegui tirar essa má impressão, irmãos, quando eu avancei um pouquinho nesse exercício para tentar compreender como seria a situação daquele homem. E quando então eu avancei na experiência e me coloquei no lugar daquele homem, procurei sentir como se eu fosse ele, eu pude entender então que aquele homem, ele tinha o seu corpo todo dolorido, e além de dor física, ele trazia também uma profunda dor na alma, além da solidão, do isolamento. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que aquele homem, aquele leproso, se aproximou de Jesus. Amém? Verso 40. E ele se aproximou de Jesus com humildade, porque ele rogou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. A atitude daquele homem foi uma atitude de humildade, sem nenhuma arrogância. Ele foi fazer uma petição para Jesus. E ali, enquanto ele apelava a Jesus, diz a palavra também que ele, num sinal, num gesto mesmo de humildade, ele se prostrou ao Senhor. Então ele reforçou essa posição de humildade que ele já trazia nas suas palavras, revelando então uma reverência diante do Senhor Jesus. E aqui eu já abro um parênteses, irmãos, para dizer que todo aquele que quer alcançar o favor e a misericórdia de Cristo precisa certamente agir como esse homem, prestando a Jesus a honra que é devida a Ele e a glória ao dobrar-se que é devida a Ele. Nesse momento, eu já preciso dirigir a você algumas perguntas. Você tem se aproximado do Senhor Jesus? Quando você se aproxima do Senhor Jesus, qual é a forma que você se coloca diante dele?
O seu coração é humilde e reverente diante do Senhor Jesus? Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Nos nossos relacionamentos humanos, quando vamos nos encontrar com alguém, dependendo de quem seja, de qual é o nosso objetivo naquele encontro, nós antecipadamente tomamos os nossos cuidados, tratamos de nos vestir adequadamente, procuramos nos comportar de uma forma adequada, falamos de acordo com a intimidade que possuímos com aquela pessoa, ou então nós agimos com um verdadeiro protocolo, né? Se aquela pessoa se tratar de uma autoridade, nem se fale. Nós tomamos todo o cuidado para conversar com aquela pessoa. E eu digo para você, imagina quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus. Quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus. Certamente eu e você precisamos prestar para Ele a honra, a dignidade e o louvor que o Senhor Jesus merece. Aquele homem se aproximou de Jesus dessa forma. Diz-nos o texto da palavra de Deus que aquele homem também se aproximou de Cristo com fé. Amém? Uma fé, irmãos, que não se manifestou de qualquer forma. Primeiramente, aquela fé, ela se apresentou submissa ao Senhor Jesus. Porque aquele homem disse, se queres, bem podes me limpar. Amém? Se queres. A questão para aquele leproso, queridos irmãos, não era se Jesus tinha poder para purificá-lo, poder e autoridade para curá-lo. A questão não era essa. A questão para aquele homem era se Cristo desejava curá-lo, se Cristo tinha interesse em realizar essa obra na vida dele. De qualquer forma, aquele homem, ele só saberia qual seria a vontade do Senhor Jesus se ele o procurasse. E foi justamente isso que ele fez, buscando o Senhor Jesus naquela oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós, sem exceção, precisamos nos aproximar de Jesus inteiramente submissos à vontade dele, que é a vontade divina, né? E devemos deixar de lado todo o pensamento equivocado que diz que, mas se eu buscar a Jesus, se eu orar a Jesus, de forma a deixar a minha vontade submissa à de Jesus, eu vou enfraquecer a minha fé diante dele. Tem alguns mestres ensinando isso hoje, dizendo que se você orar ao Senhor e na sua oração você acrescentar seja feita a tua vontade, então que você está anulando a sua fé e que você não vai receber a bênção a que você está se referindo na sua oração. Porque simplesmente a sua fé vai deixar de ser operante e verdadeira. Pelo contrário, eu afirmo para você com todas as letras baseada nessa passagem que é muito maior a fé daquele que se coloca submisso à vontade do Senhor. Porque na realidade ele sempre viverá à sombra da graça divina. Ele sempre viverá dependente do Senhor. Quer fé maior que essa? Aquele homem se apresentou com uma fé submissa ao Senhor. Se queres, sua fé é submissa? Você aceita a vontade do Senhor em sua vida? Mas a fé daquele homem não foi apenas submissa, mas pela palavra nós compreendemos que era uma fé firme
e particular, porque ele cria que Jesus era capaz de transformar a sua realidade pessoal. Por isso aquele homem foi até ele. Veja que para algo que à época não havia esperança de cura, cuja expectativa seria dele conviver com aquela doença e com as consequências que ela trazia até o fim da sua vida. Cria ele que Jesus era a resposta para este mal. Então ele se aproxima de Jesus e pede uma bênção para o seu problema, para o seu mal, crendo que o Senhor tem poder para realizar. E dessa forma eu e você também hoje podemos e devemos nos aproximar do Senhor com uma fé firme e particular. Até que ponto você crê no poder de Deus? Você crê de fato que o Senhor é onipotente, pode todas as coisas? Então, se assim você crê, e você passa por alguma circunstância ou problema, você pode então apresentar este problema seu particular ao Senhor Jesus. Você crê que Ele é suficientemente poderoso para resolver a sua questão? Sabe, se queremos receber algo de Cristo Jesus, nós devemos nos aproximar dele. É importante reconhecermos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que já fez a sua parte, vindo até nós. Entenda que Cristo manifestou a sua onipotência ao curar milagrosamente pessoas com diferentes tipos de doença. Ele mostrou a sua autoridade sobre os elementos da natureza. Ele revelou segredos particulares escondidos nos corações das pessoas à sua volta, com aquele santo conhecimento que só Ele possui. Perdoou pecados, sendo verdadeiro Deus e tendo poder para assim proceder. Morreu na cruz para que esses pecados fossem perdoados. Agora é a nossa vez de respondermos a Ele afirmativamente, a essa iniciativa que Jesus tomou. E nós, agora, nos aproximarmos dele, como esse homem se aproximou, de forma humilde, reverente, com uma fé firme e submissa. Amém? A forma como esse homem se achegou a Jesus, seu estado de saúde, que era aflitivo, assim como a alma também estava aflita, diz a palavra que encheu o Senhor Jesus de compaixão. E diz a palavra que o Senhor o tocou. Você pode imaginar a sensação daquele homem que certamente por anos havia sido privado da comunhão das pessoas e do toque humano. Você pode imaginar como ele se sentiu naquele momento que Jesus então estende a mão em direção a ele. Eu imagino então aquele homem caído e debruçado sobre o chão e Jesus então se aproximando e tocando aquele homem. Por Deus, irmãos, ninguém se aproximava daquele homem. Ninguém em sã consciência seria capaz de ter tal ideia, de se aproximar. O risco de contágio era muito grande, o aspecto dele causava repugnância nas pessoas, e as pessoas queriam se afastar dele. Religiosamente falando, nem era permitido também se aproximar ou tocar a pessoa que tinha lepra, porque assim como ele, o leproso estava afastado das funções religiosas, de poder adorar ao Senhor, afastado da congregação do povo de Deus, aquele que o tocasse também ficaria cerimonialmente impuro, como ele era impuro. Então ninguém o tocava. Mas Jesus o tocou, amém?
cheio de compaixão. E falou com ele e disse: eu quero ser limpo. Então, Jesus concordou com aquele homem e liberou através de uma palavra a purificação da sua vida. E ele foi então livre daquela doença terrível e ficou são, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que milagre maravilhoso, irmãos. Que muito nos ensina de como devemos nos achegar a Jesus. E como Jesus tem por nós o coração cheio de compaixão, a ponto de ministrar bênção para aqueles que estão numa condição de sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Alguns estudiosos da palavra de Deus, irmãos, eles viram na lepra uma possibilidade de ilustração para que pudéssemos compreender um pouquinho a respeito do pecado. E eu julgo que essa ilustração, ela é viável, porque é verdade essa comparação para que a gente compreenda. O pecado, sem dúvida alguma, acrescenta dores na vida do ser humano. O pecado, ele é capaz de destruir relacionamentos, afastando pessoas. O pecado, ele contamina o homem no todo do seu ser. E o que é pior, ele tem um poder multiplicador, porque tem alto poder de contágio. Uma vez que somos todos pecadores e na convivência da sociedade experimentamos a multiplicação do mal, a expansão do mal. E isso é uma realidade. Podemos dizer sem sombra de dúvida alguma que não há solução, assim como não havia solução para a lepra naquela oportunidade. Podemos afirmar com todas as letras que não há solução para o pecado fora da ação graciosa de Deus, fora da misericórdia e da compaixão do Senhor Jesus. Eu e você, como pecadores que somos, não temos opção outra que não nos aproximarmos de Cristo Jesus de forma humilde, de forma reverente, manifestando fé no seu poder, para que sejamos purificados do nosso mal, do pecado. Nessa oportunidade, eu gostaria de encerrar orando com você, intercedendo pela sua vida. Talvez nesse exato momento você esteja com alguma circunstância ligada a toda esta situação que nós estamos vivendo, ou independente desta situação. Talvez uma outra questão, talvez um outro problema, talvez uma outra área da sua vida. Mas independente do que quer que seja, você hoje pode manifestar fé no Senhor Jesus e depender do Senhor Jesus para vencer este mal. Então eu gostaria de orar por você, para que a graça de Deus se manifestasse na sua vida e você então encontrasse esse favor, você pudesse ter a solução para essa situação. Mas entenda uma coisa, é necessário que nós estejamos vivendo na presença de Cristo, que nós sejamos achegados a Cristo de uma forma constante. Jesus, quando esteve entre nós, ele declarou com todas as letras:
ser o Cristo, o Filho do Deus vivo que foi enviado a este mundo. E ele falou isso então quando já estava ali preso, diante das autoridades religiosas. E ele foi à cruz para servir de sacrifício perfeito, para que o nosso pecado fosse perdoado e nós pudéssemos então ter comunhão com o Senhor. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero convidar você também a colocar a sua vida no altar do Senhor nessa noite. E além de resolver problemas que são problemas da circunstância da sua vida, além de resolver questões que são questões que têm lhe tirado sono, trazido insegurança, desconforto, dor, que você resolva o seu principal problema, seu problema espiritual, que é o seu afastamento de Deus. Um afastamento que existe por conta do seu pecado. Jesus tem poder para te purificar. Então quero convidar você a entregar sua vida para o Senhor e viver uma vida próxima do Pai, através de Jesus Cristo, seu Filho. Amém? Então, se for o seu desejo nessa noite, ore comigo, ore junto comigo. E eu sei que Deus vai fazer a obra por meio do seu Espírito Santo, porque a sua palavra já foi pregada. Amém? Oremos. Deus de graça, Deus de poder e Pai de amor, nós buscamos a Tua face agora, Senhor. Na Tua presença, Senhor, entramos com humildade, Senhor. Não somos nada diante de Ti, mas, Pai Celestial, o Teu Filho Jesus é o nosso sumo sacerdote. É por meio dele que nós entramos na Tua presença, Senhor. Oh Deus de graça, oh Deus de favor. Tem tantas pessoas agora, Senhor, assistindo esse vídeo que trazem problemas, Senhor, circunstâncias que têm sido circunstâncias difíceis, meu Pai. Oh Deus, tem passado por notícias, ó Deus, que são notícias desagradáveis. Oh Pai, tem sofrido com dores. Oh Senhor, não somente a dor física, mas lá no seu interior há desassossego, Senhor, há desânimo, há desesperança, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus eu clamo, Senhor, e eu sei que muitos dos meus irmãos agora estão nesse mesmo instante, Senhor, clamando junto comigo, dizendo sim, Senhor Jesus, concordando nesta oração. Nós queremos, Senhor, que o Senhor ministre a Tua graça, Pai, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, Senhor, e que o Teu toque de poder, o Teu toque sarador, Senhor, o Teu toque purificador venha sobre estas vidas, Senhor. Manifesta o Teu poder nesses dias que têm sido dias tão difíceis, Senhor, mas que a Tua graça que é abundante, Senhor, e uma graça que é superabundante, onde abunda o pecado, oh Deus, em nome de Jesus, faz a Tua obra, Senhor, oh Espírito Santo de Deus. Somente o Senhor pode convencer, somente o Senhor pode quebrantar o coração. Tua palavra foi pregada, Senhor. Faz a Tua obra nos corações. Oh Deus, eu oro por aqueles que estão também agora reconhecendo a sua pequenez diante do Senhor. Aqueles que estão, Senhor, meu Pai, com seus corações contritos na Tua presença por conta da situação de pecado, reconhecendo a sua condição de pecadores e necessitados do Teu perdão. Que agora, Senhor, Tu ministre a Tua graça salvadora sobre estas vidas. E que eles possam, Senhor, gozar de íntima comunhão contigo por meio de Jesus. Faz esta obra, Senhor,
nós te pedimos. Mais uma vez, Senhor, confirmamos aquela oração feita no início desta mensagem, no sentido de que o Senhor visite a nossa nação. Que a tua graça, Senhor, salvadora, seja estendida a este povo. Que haja um derramar do teu Espírito Santo, para que haja quebrantamento de coração, arrependimento e haja salvação nesta nação. Faz isso, Senhor, nós te pedimos, por amor do teu nome, e nós já te agradecemos, porque a nossa fé está firmada no Senhor, e tão somente no Senhor. Muito obrigado. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo hoje e para todo sempre. Amém. E amém. Graças a Deus. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer por você, então, estar assistindo este vídeo. Quero convidar você a novamente, na próxima quarta-feira, estar junto conosco, assistindo um novo vídeo de estudo da Palavra de Deus. Temos estudado todas as quartas-feiras a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Tá? Então você é nosso convidado para estar assistindo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, que o Senhor te dê uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Amém? E até o próximo encontro. Boa noite.